Boa noite. Começou a ver as notícias no principal serviço central da atualidade da emissão clássica da televisão angolana. Somos um país livre há 42 anos. A este propósito, o Presidente da República disse hoje que terá de haver coragem para fazerem-se reformas em Angola e que conta com todos os angolanos para alcançar a independência económica do país. João Manuel Gonçalves Lourenço falava hoje no ato central celebrativo dos 42 anos da proclamação da independência nacional do jugo colonial português. Na sua intervenção de 15 minutos, o Presidente da República referiu que é necessário neutralizar ou reduzir a influência nefasta dos que apenas se preocupam em servir-se a si próprio, procurando, deste modo, prejudicar a necessidade daqueles que procuram pelo bem comum. João Lourenço disse também que a grande batalha do Executivo será o desenvolvimento da economia e a distribuição justa da renda nacional. Eu quero ver as mãos! Discurso curto, com recurso ao passado, referências do presente e perspectivas para o futuro. A independência foi há 42 anos, a transição geracional do poder político há 45 dias, mas há outra independência para conquistar, a económica. Angola tem a mão de semear o necessário e mais do que suficiente para conseguir este objetivo. A grande batalha que temos agora pela frente é a do desenvolvimento da nossa economia, melhor distribuição da renda nacional e que será igualmente árdua e merecerá por isso muita inteligência, dedicação ao estudo e ao trabalho, disciplina, mas sobretudo coragem para se tomarem as medidas de reformas que se impõem. Na Huila, começou a caminhada de João Lourenço para a presidência da República e o presidente diz saber que pelo caminho há espinhos, mas diz também que conta com todos, sem distinção do que quer que seja, para mais facilmente levar o bem-estar a cada lar deste país. Depois da conquista da nossa independência política e salvaguarda da integridade territorial do país, da unidade nacional, da democracia, da paz e da reconciliação nacional, à custa da determinação, coragem e sacrifícios do nosso povo, falta agora a conquista da nossa independência económica. Sem esta se concretizar, a independência política que hoje celebramos ainda não está completa. Para tal, conto com o apoio de todos, sem exclusão de ninguém e sem distinções de origem, gênero, etnia, credo religioso ou filiação partidária. O país é de todos nós e temos de ser nós a esforçarmos-nos por servi-lo da melhor maneira, cada um na sua área de atuação, para que possamos desenvolver todas as suas enormes potencialidades económicas e garantir progresso social e bem-estar para o povo angolano. O discurso do todos somos poucos para erguer Angola parece ser mais forte que o divisionismo com base nas convicções de cada um. O mérito entra cada vez mais no léxico político de Angola. Temos de recorrer aos nossos melhores quadros, atendendo apenas ao seu desejo de bem servir o país e a sua honestidade e competência, e estimular o dinamismo e espírito de iniciativa de todas as forças vivas que contribuem para a produção da riqueza nacional. Precisamos, ao mesmo tempo, de neutralizar ou reduzir a influência nefasta dos que apenas se preocupam em se servir a si mesmos, descurando a necessidade da defesa do bem comum. As reformas são necessárias e irreversíveis, reafirmou João Lourenço aqui na Matala. A exigência maior está sobre si e sobre o seu governo para que os exemplos do topo possam ser seguidos pelo povo, já que se Angola é de cada um, é mais de todos. Sebastião Solar, Nelson Venâncio, Vitorino Vilinga, Anacleto Adolfo e Mateus Gaspar, TPA, Matala.
Este é um assunto que está no topo da atualidade do dia de hoje, ao qual nós vamos naturalmente regressar ainda ao longo deste telejornal. Enquanto isso, dou-lhe conta de que o Presidente da República, João Lourenço, já regressou à meia da tarde deste sábado à capital angolana. João Lourenço esteve na província da Huila, onde este dia trabalhou e serviu para que se possam criar as condições de uma Angola melhor estruturada para fortalecer o reconhecimento de que estes são novos tempos. João Lourenço recebeu cumprimentos de autoridades da capital e também de responsáveis do seu gabinete no Aeroporto Internacional 4 de fevereiro, depois deste regresso à Luanda. No Ambo, o aeroporto Albano Machado, com um total de 2.000 metros e 700 centímetros de alongamento, de comprimento, está a beneficiar nesta altura de obras de restauro, um processo que pode durar pelo menos 5 dias. Os trabalhos em curso tiveram início na área adjacente e a partir do dia 14 o aeroporto fica encerrado por um período de 5 dias, pelo que a província não deverá receber aeronaves. Os trabalhos de manutenção no aeroporto já tiveram seu início no pretérito dia 7 de novembro e vão durar 30 dias. Mas a pista ao tráfego estará encerrado apenas de 14 a 18 do mês em curso, por se considerar um período crítico na execução da obra, que visa garantir maior segurança nas operações de voos. O diretor da Enana no Ambo confirma o encerramento e fala da intervenção a ser feita. A partir das 0 horas do dia 14 de novembro de 2017 até as 23 horas e 59 minutos do dia 18 de novembro é que o aeroporto estará fechado, ou seja, a pista estará encerrada porque os trabalhos serão feitos na pista mesmo. E teremos que encerrar por quê? Porque vai-se utilizar um material, estamos a falar de betuminoso, que precisa de secagem, não é? Precisa de secagem depois da sua aplicação, antes da pista voltar a ter operação. O chefe de escala da TAG no Ambo assegura, por outro lado, que nada está perdido para quem desejar viajar para esta região do país. A província do Bié é a alternativa encontrada e explica como tudo vai processar. Criamos voos alternativos e para tal vamos usar a escala do Quito. Os passageiros que tinham viagem marcada nesse período de 3 a 18 de novembro poderão se fazer presente às nossas lojas para devidas alterações de bilhete. Vão ser feitas sem custo. Os horários feitos são fixados aqui no aeroporto. Estão a ser passados informação durante a compra dos bilhetes nas nossas agências. E para evitar custos adicionais, o Governo Provincial do Ambo, através da Direção Provincial dos Transportes, já criou condições para facilitar o tráfego dos passageiros nas duas regiões. Foram criadas condições para a movimentação do pessoal no sentido Huambo-Quito e Quito-Huambo via terra. Temos preparados 2 autocarros com 59 lugares para atenderem essa situação. A situação está controlada, está sob nosso controle, que tenham calma, que vai correr tudo bem, porque da parte do governo as condições estão criadas e o passageiro não vai precisar contribuir com nada porque as despesas estão da responsabilidade do governo da província. A pista do aeroporto Albano Machado foi construída em 1947. Possui 2.700 metros de comprimento e 24 de largura. Com um voo diário da TAG, o aeroporto Albano Machado, reinaugurado em 2001, movimenta em média cerca de 300 passageiros por dia. A imparcialidade nas decisões tomadas pelo Tribunal Constitucional sobre processos da sua jurisdição e a separação de poderes em Angola serão para já questões que deverão ser abordadas na 2ª Bienal de Direito Constitucional que se realiza na próxima terça-feira no auditório do Palácio da Justiça, em Luanda.
O Centro de Estudos de Direito Público da Universidade Agostinho Neto e o Tribunal Constitucional promovem a 2ª Bienal de Direito Constitucional. O objetivo é criar um espaço de reflexão sobre o desenvolvimento da justiça constitucional em Angola. O Tribunal Constitucional tem estado, ao longo destes anos, com desafios bastante grandes, a apreciar processos que são levados, que referem-se a várias questões que têm a ver com o controle da constitucionalidade de diplomas aprovados quer pela Assembleia Nacional, quer pelo Poder Executivo, e sobre eles têm proferido acórdãos bastante interessantes. O constitucionalista Raul Araújo disse que questões ligadas à competência do Tribunal, tais como a constitucionalidade dos diplomas normativos, dos atos do Estado, da jurisdição comum, da jurisdição militar, entre outras, constarão dos debates. São 2 matérias que vão ser objeto de reflexão a nível da nossa Bienal e espero que a TPA esteja lá presente. Aqui fica já o convite para fazer a cobertura dessa atividade e ver a profundidade e a forma como essas matérias estão a ser tratadas, os erros que eventualmente nós, enquanto Tribunal Constitucional, estejamos a cometer, mas o que importa realçar é que a Bienal, enquanto um ato da academia, portanto é uma reflexão da universidade, Agostinho Neto, no caso, através do seu centro de estudos, que está a fazer sobre questões que são extremamente importantes para o país. Outra questão a destacar é sobre a separação entre o poder político, judicial e legislativo, algumas vezes contestado sobre a sua eficácia. Que as pessoas imitam os seus pontos de vista e nós sabemos que aqui há sempre a tendência de dizer que o poder político e particularmente o poder executivo manda em tudo e em todos. O que eu tenho e a certeza é que nós, enquanto Tribunal Constitucional, e aí falo como juiz do Tribunal Constitucional, não como académico, o que eu sei é que de facto nós discutimos os assuntos com bastante abertura, com bastante profundidade e naturalmente que nem sempre as decisões tomadas são do agrado deste ou daquele. O ato acontece terça-feira no auditório do Palácio da Justiça. Vai contar com a participação de juízes do Tribunal Constitucional, magistrados do Ministério Público, juízes das jurisdições comuns e estudantes de Direito. Serão ainda homenageados no ato os primeiros juízes para assinalar os 9 anos de existência deste órgão do Poder Judicial em Angola. Está a ver o telejornal neste dia 11 de novembro de 2017. São passados 42 anos desde a data comemorativa celebrativa da proclamação da independência nacional e a este propósito, no centro do destaque está exatamente a atividade do Presidente da República no sul do país. Esteve na província da Huila. João Lourenço disse durante a sua curta intervenção de 15 minutos que priorizar neste momento no seu desempenho enquanto Presidente da República vai manter-se a moralização do setor empresarial público. É para já esta a condição sine qua non para que os angolanos possam beneficiar daquilo que o país produz. Com o completamento do Executivo e as mexidas recentemente efetuadas no Banco Nacional de Angola, na banca pública, e em algumas importantes empresas públicas do setor produtivo, pretendemos ter o melhor domínio de alguns dos instrumentos de governação que podem ser decisivos neste momento difícil da nossa economia. Este exercício vai continuar, porque só organizando e moralizando a atuação do setor público da economia teremos moral de exigir a mesma atitude e comportamento do setor privado da economia. A província da Huila já foi um dos celeiros de Angola e tem nesta altura, na ótica do Presidente da República, condições para voltar a sê-lo. Terras aráveis e cursos de água não faltam. Agora é preciso deitar mãos ao trabalho.
A província da Huila, concretamente, tem um elevado potencial agrícola, industrial e turístico e dispõe de uma classe empresarial dinâmica, experiente e empreendedora, que pode muito bem alavancar a desejada diversificação da economia e reduzir a nossa excessiva dependência do petróleo. A agricultura tem aqui condições excelentes para se desenvolver. A exploração mineira e a indústria de rochas ornamentais já possui boas bases e a infraestrutura hoteleira e as belezas naturais da região são uma garantia de que a província poderá em breve atrair muitos turistas nacionais e estrangeiros. Com o caminho de ferro reconstruído e alongado até a província do Cuando-Cubango, com um aeroporto funcional e as estradas e pontes em fase de reabilitação, a província da Huila poderá dar um importante contributo para a circulação de pessoas e bens e para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Uma presidência aberta com deslocações regulares ao interior do país para conhecer a realidade de quem vive distante do centro do poder é para já um dos propósitos do Presidente da República, João Lourenço, durante este seu consulado. Durante o meu consulado, é minha intenção deslocar-me com regularidade ao interior do país. Pretendo, pois, desenvolver uma presidência aberta que torne mais próxima a relação entre governantes e governados, pois só essa proximidade permite sentir e auscultar no terreno de maneira mais profunda as necessidades e aspirações das nossas populações. Reitero, pois, o meu desejo de construirmos juntos um futuro melhor para Angola, nossa pátria comum. Os desafios para o país no calor de mais um aniversário da proclamação da independência nacional. Descontextualizar o passado, trabalhar na atualidade com novas prioridades, trabalhar no resgate de hábitos e costumes nobres dos povos angolanos, investir na recuperação de patrimónios históricos e culturais, bem como lutar para que Angola se torne num país economicamente viável e independente. Da reportagem a seguir, vai conhecer angolanos como o ancião Jamba, um homem de 82 anos de idade que continua à espera de um futuro melhor, num claro sinal de que, enquanto há vida, há sempre esperança. Céu azul e pássaros à vista, mas era o mais velho Jamba, que vinha lá da comuna do Mulondo, com a bengala à mão. Queríamos entrevistá-lo, só que ele tinha pressa. Vamos só falar um bocadinho. Jamba não era o único. Centenas de angolanos vinham de vários pontos do país com um objetivo: assistir ao primeiro ato central do 11 de novembro, presidido por João Lourenço, nas vestes de Presidente da República. O 11 de novembro é o dia da independência e é que nos libertou, é que nos deu a paz. Até este ano, 2017, agradecemos o nosso novo governo da República a vir visitar a Matala. Matala foi o município escolhido para a realização do ato. O que significa que está a aplicar o princípio da aproximação dos serviços do Estado às populações. E é por isso que estão a transferir competências do governo provincial para as administrações municipais, é justamente aproximar a governação às pessoas. No seu discurso, o Presidente da República deixou claro que há muitos problemas por resolver, fundamentalmente questões ligadas ao setor econômico, para que Angola possa continuar a evoluir. Por outro lado, é preciso trabalhar na valorização de hábitos e costumes dos povos, e o investimento para a recuperação de patrimónios históricos deve ser uma realidade. Um discurso orientador com as metas que queremos atingir, sobretudo
para nós, membros do Executivo, um conforto em relação à decisão que teremos no futuro de cumprir com a palavra de ordem, que é melhorar o que está bem, corrigir o que está mal. Depois da independência democrática e política, o Presidente da República entende que chegou a hora de lutar para a independência económica, mas para isso é necessário que todos os angolanos lutem juntos para o mesmo fim. As imagens são de Joaquim Luemba, Batista João e Carla Miguel à TPA, na província da Huila. E a visita do Presidente da República à Matala, na província da Huila, mostra como a produção local pode representar um valor acrescentado no consumo interno do país. A agropecuária e as indústrias extrativa e transformadora são só alguns dos fatores que podem estimular rapidamente a produção nacional, mesmo em tempo de crise. Mas o empresariado da Huila pede um pouco mais de facilidades a nível da pauta aduaneira neste momento em vigor. O astro-rei torna o dia mais colorido. Colorido mesmo está esse lugar, pequeno mas representativo e determinante para os 14 municípios da Huila. Desafiam a fome, a crise económica e o consumo interno do país com o melhor que fazem. E o que fazem vê-se na indústria da pedra, aqui representada pelas 12 empresas mineiras da Huila, que para além de extrair, transformam o granito em materiais de construção civil. A cerâmica está aqui com a maior fábrica de Angola, que produz diariamente 10.000 tijolos e 4.000 peças de telha. O gado representa na Expo Matala as 2 milhões de cabeças que a Huila tem. Os 14 municípios da província e 56 empresas sediadas na capital da Huila recebem o Presidente da República, João Lourenço, e mostram que estão em altura de reduzir as importações de bens e serviços, mas precisam de mais facilidades. Para reclamarmos, para exigirmos que alguma coisa melhore, nós temos também que mostrar à Sua Excelência, Sr. Presidente, o que é que já produzimos. No palco da diversificação, cada um dos 14 municípios da Huila desfila com o melhor que produz e a Huila revela-se numa das reservas de alimentos do país. E o Presidente da República, João Lourenço, milimetricamente, constata o potencial desta província do Sul, representado no município da Matala. O forte da Huila está na agricultura e na pecuária. O município de Caluquembe mostra bem que está no triângulo da produção. Mesmo com crise, a agricultura não tem crise. Na Expo Matala, o município de Ampata mostra-se igualmente em altura de fornecer 30.000 toneladas de calcário para a correção da acidez dos solos na próxima campanha agrícola. Por isso falta algum aporte da parte do governo para podermos melhorar e aumentar os níveis de produção. Para os camponeses, a procura de sementes agrícolas encontra aqui uma resposta, embora com limitações. Viemos aqui expor as sementes agrícolas, fertilizante. O município do Covango está na Expo Matala, que recebeu o Presidente da República, João Lourenço. Para além da agricultura, a produção do mel, extração da madeira e mineira são o forte desta região da Huila. Trouxemos o maçango, trouxemos a nossa mandioca, como veem aqui, o feijão frade. Com a visita do Presidente da República, os empresários da Huila fazem da Expo Matala mais uma razão para o Executivo rever a pauta aduaneira do país, ou seja, agravar a importação de produtos feitos localmente. Está-se a fazer muito milho em Angola, mas na pauta o milho está desagravado, quando eu penso que devia estar ligeiramente já agravado para estimular a produção interna. Empresários da Huila e camponeses recebem Presidente da República, João Lourenço, com uma exposição de produtos do campo e industriais no município da Matala para mostrar o peso da província na balança económica do país. Ainda a propósito do 11 de novembro, o governador da província da Huila, da província de Luanda, melhor dizendo, destacou a liberdade, a paz e a unidade nacional como principais feitos dos 42 anos da independência nacional, proclamada 11 de novembro de 75. O reconhecimento de Adriano Mendes de Carvalho foi manifestado hoje, no final da cerimónia do içar da bandeira monumento, evento realizado por ocasião do dia 11 de novembro, dia da independência nacional. Antes do içar da bandeira, o governador provincial do Luanda, Adriano Mendes de Carvalho, passou em revista as tropas em parada.
Cumpridas as formalidades protocolares e ao som do hino nacional, foi içada a bandeira monumento, num dia em que os angolanos comemoram o 42º aniversário da independência nacional. A bandeira nacional foi içada pela primeira vez no dia 11 de novembro de 1975, dia em que o povo angolano se libertou definitivamente da dominação estrangeira. A independência nacional proporcionou a liberdade e a dignidade ao povo angolano. Angola hoje em dia é um país que está em paz, tem sossego, e a única coisa que a gente pode desejar, e como era a situação para o povo e para a população angolandense, é que continuemos a festejar isso da melhor maneira, continuar a apoiar tudo quanto é a programação do governo, apoiar o Sr. Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Os angolanos hoje em dia têm a sua própria identidade e é aí onde a gente se revê. No Largo da Independência, várias figuras se juntaram para homenagear o primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto, que a 11 de novembro de 1975 proclamou perante a África e o mundo a independência nacional. É um dia de reflexão, estamos aqui hoje no sentido de honrar, no sentido de homenagear os heróis da libertação nacional, muito particularmente o camarada presidente Dr. António Agostinho Neto. Esse dia foi o culminar da nossa luta. Para nós, de facto, é uma data histórica. Hoje é um dia de reflexão e não só de satisfação para os angolanos. A cerimónia, orientada pelo governador provincial de Luanda, contou com a presença de membros do governo, das Forças Armadas Angolanas, da Polícia Nacional e representantes da sociedade civil. E por ocasião dos 42 anos da independência nacional, a UNITA diz que Angola emancipou-se a 11 de novembro de 1975, numa altura marcada por uma guerra fratricida entre os três movimentos de libertação nacional, a Frente Nacional de Libertação de Angola, o MPLA e a UNITA. A esse momento difícil, segundo refere num comunicado emitido hoje pela maior força política na oposição, seguiu-se uma violenta guerra civil que envolveu as duas superpotências da época, na altura, a então União Soviética e os Estados Unidos da América. Neste momento de celebração, a UNITA reconhece o esforço feito por todos os angolanos e o sacrifício que consentiram nas mais variadas áreas e formas de luta anticolonial. A UNITA agradece a todos os países que se empenharam verdadeiramente para que Angola pudesse firmar-se no contexto das Nações Livres e Independentes. No comunicado, o Partido do Galo Negro apelou a todos os angolanos para que saibam manter a independência nacional e rende, por fim, homenagem a todos aqueles que perderam a sua vida pelo país. A UNITA diz ainda que vai continuar a defender os princípios que motivaram a sua criação, a independência nacional, a união de todos os angolanos, o desenvolvimento económico, a democracia pluripartidária e a justiça social. E o MPLA rende homenagem aos heróis da nação angolana numa declaração tornada pública hoje por ocasião do dia 11 de novembro, data da proclamação da independência nacional. O partido no poder em Angola garante que vai continuar a promover e a valorizar o capital humano, principal fator de desenvolvimento. O MPLA encoraja assim, no domínio económico e social, o executivo liderado pelo presidente João Manuel Gonçalves Lourenço a fortalecer o programa de redução das importações e de aumento das exportações, tal como vai já agora refletir a jornalista Claudete Silva. Pela celebração, a 11 de novembro de 2017, do 42º aniversário da proclamação da independência nacional de Angola, o Biró Político do MPLA saúda, com júbilo, o povo angolano e rende profunda homenagem a todos os heróis da pátria, em especial o presidente Agostinho Neto, fundador da nação. O Biró Político do MPLA homenageia igualmente o presidente José Eduardo dos Santos, arquiteto da paz, de quem os angolanos herdaram um país unido, de Cabinda ao Cunene, em paz e com um povo reconciliado consigo próprio, facto que representa um importante capital indispensável para poderem enfrentar e vencer os desafios do presente e do futuro. No contexto dos novos desafios e no quadro da execução do atual programa de governo, o MPLA vai melhorar o que está bem e corrigir o que está mal, aperfeiçoando os mecanismos que geram eficiência operacional
e eficácia governativa na sua atuação, reforçando permanentemente a qualidade do serviço das instituições do Estado angolano. No período 2017-2022, a ação governativa do MPLA será suportada por políticas estratégicas que se consubstanciam na consolidação da paz, no reforço da democracia, da cidadania e da sociedade civil, na promoção do desenvolvimento humano sustentável e diversificado e na redução das desigualdades em prol do bem-estar dos angolanos. Igualmente, o MPLA vai garantir a reforma do Estado, a boa governação, o combate à corrupção, o desenvolvimento do setor privado, a produtividade e competitividade da economia, a promoção e valorização do capital humano, o emprego qualificado e remunerador e a defesa e segurança da nação e dos cidadãos. A ação governativa dos próximos 5 anos consistirá ainda em assegurar o desenvolvimento harmonioso do território com a descentralização e a municipalização e o reforço do papel de Angola no contexto internacional. Atualmente, Angola continua a viver uma situação económica e financeira difícil, resultante da queda do preço do petróleo no mercado internacional e da consequente diminuição da liquidez em moeda externa. A forte dependência que a nossa economia tem, ainda deste produto, agravou a crise praticamente em todos os domínios, fazendo com que o país tenha taxas de crescimento inferiores às que se pretendiam. Este cenário adverso, que dura desde 2014, apesar dos avanços significativos em alguns domínios, tem causado sérios transtornos à economia nacional e familiar. Perante este quadro, o MPLA encoraja o Executivo a fortalecer o programa de redução das importações e de aumento das exportações, em que o principal ator é o setor privado, nacional e estrangeiro, estimulando as melhores condições para o investimento, particularmente na agricultura e na indústria transformadora, setores que permitem gerar riqueza e empregos estáveis, indutores do bem-estar das famílias. Neste dia de glória, em que há 42 anos o povo angolano se libertou definitivamente da dominação estrangeira, o Birro Político do MPLA, em nome dos militantes, simpatizantes e amigos do partido, exorta todos os cidadãos a continuarem a honrar os feitos dos heróis da pátria, fortalecendo, em cada momento, os níveis de unidade nacional e de coesão interna, de forma a assegurarmos a vitória nos desafios do desenvolvimento. Está a ver o telejornal, agora partimos para um rápido intervalo. Quando voltar, vou-lhe contar sobre como foi o jogo Petro 1º de agosto. Os petrolíferos conseguiram salvar esta temporada com a conquista da Taça de Angola. É para daqui a pouco. A primeira-dama, Ana Dias Lourenço, teve uma manhã especial com crianças especiais da província da Huila. Veja a seguir no telejornal. O Petro de Luanda conquistou a sua 11ª Taça de Angola em futebol. Os tricolores venceram esta tarde o 1º de agosto por 2-1 no final da segunda maior competição futebolística do país. Job e Tiago Azulão marcaram pela equipa do Eixo Viário, enquanto que Diogo Rosado conseguiu realizar o tento para a formação militar. Veja o essencial do que foi o jogo. O Petro de Luanda reforçou o estatuto de papão da Taça de Angola em futebol. É a 11ª vez que um capitão da equipa tricolor ergue o troféu rodeado de uma enorme onda amarela. Vitória clara sobre o seu eterno rival, o triunfo deveu-se à grande inspiração de 2 pedras que acabaram por ser fundamentais para o regresso dos sorrisos ao Catetão: o capitão Job e o artilheiro Tiago Azulão. O primeiro abriu a contenda, eram decorridos 41 minutos. Todo o mérito para o brasileiro que, num cruzamento com pontapés e medida, assistiu Job, que de peixinho atirou a contar. Era o primeiro motivo de grande explosão de alegria nas bancadas do estádio 11 de novembro. O primeiro golo da final. 1-0 ao intervalo, a festa dos golos regressou na segunda parte. O Petro ampliou a vantagem com uma nova combinação das pedras já anunciadas. Inversão de papéis, o trabalho de Job é meio golo. Grande assistência de Tiago Azulão, que até teve tempo e espaço para escolher o ângulo, ante a passividade dos centrais da equipa militar. A festa do segundo golo dos tricolores durou pouco tempo, grande distração na defesa, mira perda da bola na zona proibida, bela assistência para Diogo Rosado, que atirou a contar. Golo que devolveu a esperança da equipa militar, que relançou a luta pelo empate. Tanto que tentou, mas o Petro de Luanda soube conservar a vantagem até ao apito final.
2-1, vitória do Petro Atlético de Luanda sobre o 1º de agosto. 11ª Taça de Angola para a equipa de Beto Bianchi, que termina a época com um troféu depois de ter falhado a luta pelo título. Agora o basquetebol. O americano William Bryant é o novo técnico da Seleção Nacional de Basquetebol. O técnico de 41 anos de idade já foi campeão africano em 2015 com a Nigéria. William Bryant sucede assim a Manuel da Silva G, 2 meses depois do fracasso que foi a presença de Angola no Afrobasket 2017. Depois de muitas incertezas, a Federação Angolana de Basquetebol apresentou o novo comandante da Seleção Nacional. Trata-se do norte-americano William Bryant Voigt, de 41 anos de idade, nascido no estado de Vermont. O técnico, formado em ciências políticas, foi campeão do Afrobasket com a Nigéria em 2015, derrotando Angola na final, título que lhe valeu o passo para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. O objetivo naquela altura, há 2 anos, era transformarem-se na próxima Angola. Eles queriam ser o que nós somos. E para um treinador como eu, fazer parte daquela tradição era uma oportunidade que não poderia deixar escapar. A FAB rubricou um vínculo de 4 anos com o técnico americano, que tem como principal objetivo resgatar o ADN do basquetebol angolano e recolocar a seleção que dominou nas últimas 3 décadas o basquetebol continental no seu devido lugar. Para já, o primeiro desafio é apurar a seleção para o Mundial da China daqui a 13 dias. A lista de jogadores convocados para o apuramento ao Mundial, que arranca a 24 de novembro em Luanda, será divulgada na próxima segunda-feira. A garantia foi dada por Hélder Cruz Maneda. Estamos numa fase difícil, do ponto de vista financeiro, mas as coisas não podem deixar de ser feitas, né? Nós temos que continuar a lutar, porque também sabemos que a exigência a nível de basquetebol é alta, né? Então nós temos que trabalhar de forma afincada, de forma muito focada, para melhorarmos a nossa condição de treino. A nova equipa técnica é constituída por 6 elementos, entre eles 2 americanos, um norueguês e 3 angolanos. O treinador adjunto Sérgio Cristóvão, o preparador físico Nathaniel Lucas e o olheiro Emanuel Mavomo. Está finalmente encontrado o sucessor de Manuel Silva G, 2 meses depois do fracasso do Afrobasket 2017. No terceiro semestre deste ano, o Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional registrou pelo menos 120 homicídios e recolheu 384 armas de fogo. A revelação foi feita no final da reunião dos órgãos que intervêm na administração da Justiça, ao nível da província de Luanda, que teve por objetivo concertar ideias com vista à redução da criminalidade na capital. Preocupados com a forma como os crimes são praticados nos últimos dias em Luanda, os órgãos que intervêm na Justiça juntaram-se para fazer um balanço na administração judicial na capital do país ao longo do terceiro trimestre do ano em curso e criar estratégias de atuação por formas a garantir a segurança pública junto da população. Foram registados 120 homicídios neste período e 384 armas de fogo recolhidas, números que a polícia quer ver baixar. Nós, polícia SIC, não nos calamos. É por isso que nos dados que nós apresentamos nesta reunião, foi possível apreender e recolher uma média de 384 armas de fogo. Tivemos quase 120 homicídios voluntários. Destes, 60% resultam da contenda, não sei, familiar, entre amigos, e o resto tem a ver com a mão criminosa. Preocupa-nos a forma como alguns crimes estão a ser desenvolvidos a nível da nossa província de Luanda e, fundamentalmente, aqueles crimes violentos que, no âmbito das investigações feitas até agora, tudo aponta-nos que tem a mão de cidadãos estrangeiros. Foi um encontro bastante produtivo. A partir daqui, nós vamos trabalhar em grupos de forma mais restrita para
para abordarmos as questões de forma temática e estarmos em melhores condições de trimestralmente então apresentarmos soluções. O aumento de processos de crimes nos tribunais de Luanda é outra situação que preocupa os órgãos de justiça na capital, apesar do aumento da consciência jurídica. Neste ano judicial que iniciamos no mês de março, até a data presente, já recebeu 4.810 processos. Que isso é muito bom, de um lado, porque os nossos cidadãos ganharam a consciência jurídica. O encontro teve lugar no Batalhão de Tropas Especiais do Cabo Ledo, contou com a participação dos Serviços de Investigação Criminal, Procuradoria-Geral da República, Ordem dos Advogados, entre outros. Numa altura em que o setor da agricultura apresenta-se como setor de esperança, ao nível da província do Bié, o mercado dos fertilizantes apresenta-se como aquele onde ocorre a maior especulação em termos de preço. É daí que o governo provincial do Bié promete intervir e punir aqueles que alteram vertiginosamente o valor dos fertilizantes no mercado. Nhareia, terra do futuro. Futuro que os munícipes e não só querem construir contando essencialmente com a riqueza proveniente da agricultura, tal como acontecia no passado, quando o café arábica era o cartão postal do município. Campos desbrevados, alguns com sementes já brotadas, demonstram o desejo dos camponeses em aumentar os níveis de produção na localidade. As autoridades apostam igualmente na formação por via das escolas de campo. Foram criadas 12 escolas de campo com 437 membros, sendo 164 mulheres. As mesmas estão localizadas na sede municipal com o objetivo de potenciar os camponeses na melhoria das práticas agrícolas para o aumento dos níveis de produção. Queremos aumentar para melhor que amanhã, depois da manhã, teremos muita qualidade. O governador de Bié esteve no município para ver o trabalho que está a ser desenvolvido. As associações de camponeses afetas à comuna sede constaram da agenda do governante, onde homens e mulheres trabalham a terra e suplicam para que a chuva caia com regularidade. Boavida Neto disse que o governo angolano investiu forte em meios para o apoio à atividade agrícola e pede à população a denunciar qualquer irregularidade na comercialização destas. O governo comprou muito adubo para pôr à disposição da população, para poderem comprar e adquirir a um preço barato e, naqueles casos, trocarem com produtos. E os preços estão fixados. O saco de adubo é 5.000, aquele que é da agricultura, que está no IDA ou na EDA, e os empresários podem vender do seu adubo a 7.000. Agora, as pessoas têm que perceber que Angola mudou. Não queremos mais corrupção, não queremos roubos, não queremos especulação. Então ninguém pode tirar esse produto aqui que é destinado aos camponeses e ir vender noutro sítio, desviar o produto que é do povo. Ninguém pode fazer isso. Não é bom o governo estar a empurrar para frente para o desenvolvimento e há um grupo de oportunistas que está a puxar para trás para o povo ficar descontente. Boavida Neto procedeu à entrega de fertilizantes, sementes diversas, catanas e enxadas. Na presente época agrícola, o município conta com o envolvimento de 26.000 famílias camponesas. Agora, da atualidade além fronteiras, o governo de Bujumbura e o Tribunal Penal Internacional continuam de costas viradas. As autoridades de Bujumbura rejeitaram para já esta sexta-feira a decisão do Tribunal Penal Internacional de autorizar a abertura de um inquérito sobre presumíveis crimes contra a humanidade cometidos entre 2015 e 2017 naquele país africano. Segundo a Ministra da Justiça, Aimé Laurentine Kanyana, o Burundi rejeita a decisão tornada pública quinta-feira pelo Tribunal Penal Internacional que autoriza o procurador do TPI a abrir um inquérito sobre os crimes de sua competência que teriam sido cometidos no Burundi entre 2015 e 2017. Segundo o Tribunal Penal Internacional, o conflito interburundês já provocou a morte de mais de 1.000 pessoas. Entretanto, o governo do Burundi apela para manifestações este sábado em todas as províncias do país para denunciar a decisão do TPI. O Burundi tornou-se, em finais de outubro, no primeiro país a sair do TPI, criado há 15 anos em Haia, para julgar os autores das piores atrocidades do mundo.
O país mergulhou numa grave crise desde que o presidente Pierre Nkurunziza anunciou, em 2015, a sua candidatura para um terceiro mandato. E o governo da Tunísia decidiu esta sexta-feira prolongar o estado de emergência por mais 3 meses. Em vigor desde dezembro de 2015, o estado de emergência no país já foi prolongado mais de uma dezena de vezes. Após consultas com o chefe do governo e o presidente do Parlamento, o presidente da República decidiu prolongar o estado de emergência em todo o território por 3 meses, a contar a partir de 12 de novembro. Em vigor desde um atentado contra a Guarda Presidencial, a 24 de novembro de 2015, em plena Tune, que matou 12 agentes, o estado de emergência já foi prolongado mais de uma dezena de vezes desde fevereiro de 2016. Em vigor desde um atentado contra a Guarda Presidencial, a 24 de novembro de 2015, em plena Tunis, que matou 12 agentes, o estado de emergência já foi prolongado mais de uma dezena de vezes desde fevereiro de 2016. Esta medida outorga poderes de exceção às forças da ordem, permitindo nomeadamente a proibição de greves e de reuniões cuja natureza se destine a provocar a desordem. O último ataque de grandes dimensões na Tunísia remonta a março de 2016, quando dezenas de jihadistas atacaram instalações de segurança em Ben Gardane, no sul do país. Desde a revolução que pôs fim à ditadura em 2011, a Tunísia tem enfrentado um crescimento do movimento jihadista que fez várias dezenas de mortos, nomeadamente polícias, militares e turistas estrangeiros. Da atualidade além fronteiras, os Estados Unidos e a Rússia dizem que vão continuar a lutar do mesmo lado na intervenção contra o Estado Islâmico. Este é o destaque da síntese internacional que vai ver já a seguir. O presidente norte-americano Donald Trump e o seu homólogo russo Vladimir Putin concordam em continuar a luta contra o Estado Islâmico até à sua derrota. Os dois líderes destacaram também que não há nenhuma solução militar para a guerra da Síria. Os governantes assinaram uma declaração na qual expressaram a sua satisfação e os esforços para evitar incidentes perigosos entre militares russos e norte-americanos que permitiram aumentar as baixas entre os militantes do Estado Islâmico nos campos de batalha nos últimos meses. A Europa celebra no dia de hoje os 99 anos do dia do armistício que assinalou o fim dos combates entre os aliados e o Império Alemão. Em Paris, Emmanuel Macron prestou homenagem aos que caíram nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, uma guerra que provocou mais de 18 milhões de mortos nos campos de batalha das trincheiras na Europa Ocidental até às frentes Central e Oriental. No Reino Unido, precisamente às 11 horas, o Big Ben, que tem estado silencioso desde agosto passado devido às obras de restauro, soou em memória das vítimas da Primeira Guerra Mundial. Foi no dia 11 de novembro de 1918 que se alcançou o acordo entre os aliados e a Alemanha. Os conflitos pararam exatamente às 11 horas da manhã desse dia. No Memorial de Whitehall, em Londres, cumpriram-se 2 minutos de silêncio. O Tratado Transpacífico de Comércio Livre vai continuar, garantiram os 11 ministros do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico em comunicado. O acordo esteve em risco após a retirada dos Estados Unidos da América em janeiro passado por via de Donald Trump. Em Da Nang, no Vietnã, na cimeira da APEC, o presidente norte-americano retomou o discurso de "a América primeiro", defendendo acordos bilaterais em detrimento de acordos multilaterais. Notícias da atualidade, telejornal, mais um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. No sábado 11 de novembro, dia da proclamação da independência nacional, houve um culto de ação de graças realizado por várias igrejas cristãs. Já se... De volta para a ponta final do telejornal de hoje. A Embaixada da República Democrática do Congo em Luanda rendeu hoje homenagem ao primeiro presidente de Angola. No Memorial Dr. António Agostinho Neto, Jean-Pierre Condé, o encarregado de negócios da Embaixada Congolesa em Luanda, foi quem encabeçou a delegação e disse que os ensinamentos de Agostinho Neto não servem apenas aos angolanos. Eles inspiram também outros povos e líderes africanos na busca pelo bem-estar social.
11 de novembro, dia de memórias refletidas no homem cuja história foi para além das fronteiras de Angola. A data é histórica para os angolanos, mas os ensinamentos e aspirações de Neto inspiraram e continuam a inspirar vários outros povos da África e não só. Acompanhado de estudantes da Escola Consular Congolesa, Jean-Pierre Condé, encarregado de negócios da Embaixada da República Democrática do Congo, foi ao Memorial Dr. Antônio Agostinho Neto prestar homenagem àquele que foi o primeiro presidente de Angola. Esse é um monumento histórico que retrata toda a vida da nação angolana. Portanto, qualquer pessoa que passa pela Angola tem uma obrigação moral de visitar esse memorial, porque é o resumo da vida, da história da República de Angola. O presidente Agostinho Neto foi uma grande biblioteca e foi, digamos, uma referência para não só o povo angolano, mas para a África e o mundo. Para Pierre Condé, partiu o homem, mas ficaram memórias e ensinamentos que o tempo jamais apagará. O responsável de negócios diz que a riqueza patente no espólio do memorial pode servir de base para estudos nos mais variados domínios da vida social. Eu acho que os estudantes que apresentam teses, por exemplo, em relações internacionais ou em medicina, ou ainda mais em ciências políticas, sociais, etc., pode vir aqui no memorial, vir buscar a matéria para a defesa, por exemplo, de suas teses. No Dia da Independência Nacional, a Embaixada da República Democrática do Congo em Angola homenageia Antônio Agostinho Neto. Enquanto isso, igrejas reunidas numa comissão intereclesial realizaram hoje um culto ecuménico de ação de graças. O evento religioso teve por fim assinalar os 42 anos da proclamação da independência nacional. Durante o culto, responsáveis de diversas igrejas cristãs prontificaram-se em trabalhar com o executivo de João Lourenço na implementação de projetos sociais junto das comunidades. As vozes erguidas em tons agudos e graves trouxeram a harmonia e o louvor aos fiéis. Assim, a prece e a oração por uma Angola livre e independente foram ouvidas através do culto de ação de graças que juntou cristãos de várias denominações religiosas em agradecimento a Deus pelos 42 anos de independência. Hoje estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus para nos lembrarmos e nos regozijarmos perante o Senhor pelo 42º aniversário da proclamação da independência e não só, pela nova governação também. Enquanto parceira do Estado, a Igreja quer estar presente na resolução de problemas que afetam a sociedade. Por isso, deixou um recado ao governo. Os futuros protocolos diplomáticos e até se pode rever os antigos, rubricados com os países com que temos relações diplomáticas, o ponto do respeito pela reciprocidade religiosa deve ser observado. A reflexão da Igreja passou pelos 15 anos de vigílias pela paz, período em que cristãos e governantes caminharam juntos na procura de solução para muitos problemas. A Igreja é aqui chamada à promoção de obras sociais, tal como escolas, hospitais, fundamentalmente básicas e de formação profissional, pois andamos empolgados em construir universidades e instituições de ensino superior, esquecendo-nos que só teremos estudantes nesses níveis se promovermos um bom ensino de base. A orquestra quimbanguista coube o baixar do pano neste culto que celebra 42 anos de liberdade colonial.
Uma manhã especial teve hoje a Primeira-Dama da República na província da Huila, na celebração do dia 11 de novembro. Ana Dias Lourenço respondeu favoravelmente ao convite que lhe foi formulado para visitar uma escola de ensino especial e a aldeia de crianças SOS, sediada na cidade do Lubango. A chuva não foi empecilho para que a Primeira-Dama visitasse e conhecesse um pouco mais a escola do ensino especial no Lubango. No presente ano letivo, foram matriculadas mais de 1.700 crianças com necessidades educativas especiais. As dificuldades para manter a instituição são inúmeras, desde a falta de um orçamento próprio ao equipamento de ensino adequado para as crianças com dificuldades auditivas, visuais, intelectuais e transtornos de linguagem. A falta de meios de transporte para apoiar os alunos e professores nas suas deslocações de casa à escola e vice-versa, sobretudo com deficiência visual. Atendimento a domicílio e formação de professores de inclusão nos municípios. A necessidade da construção de um bloco ateliê para alunos que não progridem academicamente, deficiência intelectual severa. Esta é a primeira e única escola do ensino especial da província e a primeira que Ana Dias Lourenço visita enquanto Primeira-Dama. Quis o destino que eu olhasse também e mais para os alunos que têm necessidades especiais e que também olhasse um pouco para todo o processo de inclusão. Porquanto nós queremos continuar a construir um país onde se nos sintamos todos bem e que seja efetivamente um país de inclusão social. Outra organização que tem na sua agenda a criança como prioridade absoluta é a Aldeia de Crianças SOS. Controla nesta altura 110 crianças órfãs e em situação de risco. A organização também passa por algumas dificuldades. Perdeu alguns patrocinadores, resultado da crise que o país vive. Portanto, não queremos dramatizar a situação, mas queríamos solicitar muito encarecidamente a vossa intervenção a favor dos órfãos e abandonados que nós cuidamos. Enfrentamos atualmente dificuldades na captação de receitas. E foi aqui que, após uma breve visita à Primeira-Dama, foi convidada a ser embaixadora da organização que apoia e cuida de crianças órfãs. Nós queremos e gostávamos de ter que a Primeira-Dama seja a nossa madrinha. Que nós vamos tentar fazer a nossa parte. Amém. Portanto, não vão estar sozinhas nesta empreitada, que não é uma empreitada fácil, mas é uma empreitada honrosa, é uma empreitada que dá vontade de fazer, sentir que estamos a fazer algo para o bem do futuro da nossa nação, que são essas crianças. Podem contar comigo. A Aldeia de Crianças SOS foi fundada em 1996. E a boa vontade da Primeira-Dama da República, em nome das crianças da Huila, fecha o telejornal do dia de hoje, 11 de novembro de 2017. Angola, 42 anos de independência. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser.